Giramundo, oh, giramundo, giramundo, oh, giramundo, giramundo, oh, giramundo, giramundo, oh, giramundo. Fui cosmologizada ou iniciada aos 3 anos de idade, então esse ano eu tô fazendo 30 anos de iniciada, né? Eu tenho 33 anos, né? E o meu cargo dentro da religião de matriz africana, ou ainda da nossa cultura, é como Ialorixá, como chamam, né? Eu sou Iá, de Batuque do Rio Grande do Sul. Fui iniciada pela Eloá de Oxalá, lá de Sapucaia do Sul, e depois a gente veio pra cá, né? Meus pais inauguraram o Ilê Axé, e aí eu fiquei como herdeira depois do falecimento do meu pai, né? Sou pesquisadora em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou do terreiro de candomblé de Queto, e participo do candomblé desde os meus 16 anos, né? Mas tenho tempo de iniciação, tem 3 anos. Eu sou uma iniciada, né? Sou uma orixá, como se chama, que é uma filha de santo, uma pessoa que é rodante, como vulgarmente é chamado. Hoje a minha função é aprender a lidar com o que é aquele espaço de terreiro, entender os significados, os símbolos, também contribuindo na medida do que eu posso enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra, né, propondo alguns espaços de diálogo para além dos ritos e mitos. Então, pensar o espaço de terreiro também não só como lugar religioso, mas um lugar de comportamento, de ontologias que vão contra o que é ocidental, o que é judaico-cristão. É uma outra lógica de ser estar no mundo. Eu só queria que vocês presenciassem a falta de respeito dos cristãos, desses fanáticos, dessas pessoas. Veja bem, a cara destes infelizes. Olha o que é que eles fazem. Aí já foi pro céu. O céu da boca da onça. Olha que falta de respeito. Não respeita a dor de ninguém, não respeita a família do meu doente querido. É assim que eles fazem com a gente. É assim que eles comportam diante do povo de santo, infelizmente. Nossa, que feiura, gente! Que feiura! Trem forte, vela preta, branca. Em nome de Jesus, aqui tem criança, tem idoso, aqui tem trabalhador, tem galera do home office. Ou tem crente aqui, você tá doido, aqui não dá pra vocês não. Ih! Tchau pra vocês, aqui não dá pra vocês. A casa cai. Seu nome é... Macumbeira do caralho. Sim, os espaços de terreiro são historicamente lugares que foram perseguidos não somente por ser um espaço religioso, mas ser um espaço de ajuntamento de pessoas negras, né? Então, é por isso que eu, assim como outros teóricos atuais, costumam dizer que não é uma intolerância religiosa, mas sim um racismo religioso, porque ela vai se dar no campo da racialização das relações. As tratativas a gente percebe que não é igual, por exemplo, a violência sofrida pelas religiões de matriz africana em relação a outros templos, outras pessoas de outras vertentes religiosas, né? Não são tratadas iguais, assim, a violência é muito pior para as questões de matriz africana, né? E isso tem um viés histórico, né? Que é exatamente o apagamento do que tudo que o negro produziu, né? Porque não existiu só o apagamento ou o genocídio, né? Que é a morte dos corpos negros. Existe também um projeto de fazer com que a filosofia, com a religião, com a crença do ser negro fosse apagada, né? Tem sempre, né? Não aquele preconceito, assim, de... Também, como filha de Oxum, a gente não é de levar desaforo para casa, né? Mas sempre tem. Tu bota uma roupa branca, tu sai na rua, fica um já de olho, né? E quem tu conhece, tu passa na rua que já não é da religião, já não fala contigo. Mas eu deixo relevar. Deixa eu relevar. A religião faz parte da minha vida sempre, né? É o meu momento de calma, quando
eu preciso, é meu refúgio, é minha vida, basicamente. Eu fui demitida de um emprego por conta da minha religião. Foi meu primeiro emprego, eu tinha, eu acho que 18 anos. Não faz tanto tempo, foi recente, né? Eu usava essa guia de proteção no meu braço enrolada e o meu chefe me chamou na sala dele, onde não tinha câmera e ninguém escutando, por isso que eu não processei, eu não fui à frente com isso. E ele disse que não era pra eu usar minha guia porque outras pessoas poderiam se sentir assediadas com a minha religião. Foi isso que ele usou, assediadas. E ele falou, eu não tenho preconceito com quem é de igreja, ou como é que é, e fazia assim, sabe, pra falar rodante, ou pessoas do santo, assim. E ele disse que não era mais pra eu usar, e eu continuei usando. Daí passou uma semana depois, e ele me demitiu. Disse que era por falta de desempenho, mas eu sempre fui não top, óbvio que não, mas tipo, os números não falavam que eu tinha um desempenho ruim. A grande perspectiva dos intelectuais hoje no Brasil, sobretudo os intelectuais negros, é entender isso como racismo religioso, porque eles se direcionam um comportamento odioso às matrizes africanas, às religiões de matrizes africanas. Se houvesse um comportamento social de conflito religioso entre religiões diversas e que fossem conflitos simétricos, por exemplo, pessoas de religiões diversas em conflito ou em negociação na sociedade brasileira, a gente poderia até pensar realmente em uma intolerância religiosa em alguma medida. Mas quando a gente percebe um comportamento reiterado e sistemático de ódio, agressão e violência direcionada a pessoas de terreiro ou pessoas não brancas, aí a gente pode pensar, sim, numa perspectiva de racismo religioso. Porque o racismo é uma estrutura de poder. É quando você racializa, você cria uma outridade e você, dentro dessas estruturas de poder, você coloca determinados coletivos de pessoas em lugares determinados da sociedade, né? Dá uma tira aí, pô! Não, você sai você. Eu não sei não. Dá uma tira aí, Padinho. Dá uma tira no alto aí. Vai, atira aqui, ó. Atira aqui, ó. Rapaziada, aqui é o Tião, o Nem, Joãozinho, antes de Becém, viemos entregar aqui na Ilha do Governador o nosso primeiro presidente de Iemanjá e sofremos um ato de intolerância religiosa. E fomos recebidos a bala, a tiro, deram tiro em cima da gente, mas graças a Deus, a gente não correu, Iemanjá, não correu, graças a Deus, Iemanjá, tá tudo bem com todo mundo. O Fred acorda de noite com dor no braço. Isso, tava com uma tendinite lá dentro. Aí você se levanta e vai ao confessionário buscar medicamento. Quando você volta pro quarto, fecha a porta, tá tudo escuro. Isso. E o Fred é do Candomblé? Eu sou da Ubanda. Ifá. Ifá, ok. Isso. Religiões com matrizes africanas, perfeito. Tá? Isso. Ok. E aí, quando volta pro quarto, ele tá andando super devagarzinho pra não pisar em ninguém. Isso, porque quando você sai de um lugar muito claro e entra num lugar totalmente escuro, você não consegue ver nada, né? E lá o quarto não era o quarto mais organizado do mundo, não, vocês viram, né? Então, com medo de pisar em alguém, ele vai andando, literalmente pisando em ovos pra chegar na sua cama de volta. Exato. O Christian e o Cowboy estavam dormindo nesse mesmo quarto, certo? A Kay também estava dormindo. E aí, essa cena que a gente vai mostrar agora é no dia seguinte de manhã. Roda, por favor. Vocês acordaram com o Fred? Com o Nicasso. Ele bateu. Vocês não viram? Aí, ó. Não tô louca? Eu não tô louca. Mas não foi a hora que ele saiu, foi não, depois. Sei se foi na... Não sei se ele saiu, mano. Sei que acordei, ele tava parado na frente da cama de vocês. Nem Pode parar com essa Fazendo o quê? A Marvel acordou. O que ele fez? Eu não sei. Eu tô cagado de medo. Mano, eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui. Então, o que se pactuou na sociedade brasileira é que tudo que não é tido como branco ou como ideal de brancura é visto num lugar de subalternidade. É esse lugar de subalternidade que as religiões de matriz africana são submetidas a violências de maneira sistemática. Então, por isso que se fala hoje, por exemplo, o professor Sidney, a gente tem o Rodney, o William, os dois são
grandes intelectuais e também são pessoas que têm cargos em terreiros de matriz africanas que estão se debruçando de forma muito séria. Mas antes deles tem a Mãe Beata, a Mãe Estela de Oxóssi, também pessoas oriundas de terreiros e que faziam um diálogo muito forte dentro da academia para pensar e denunciar essas violências. Então, por isso que a gente afirma que existe uma perseguição sistemática a grupos racializados, né? O Estado é laico. Até que ponto o Estado é laico? Eu tenho grandes dúvidas. As pessoas de matriz africana, elas têm enfrentado o racismo religioso, a intolerância religiosa, o preconceito contra as matrizes africanas, geralmente lutando politicamente, né? Porque a gente sabe que a gente tem que se articular de alguma forma. Os terreiros sempre foram um espaço de sociabilidade, de pertencimento, mas que por causa desse viés do racismo tem que se organizar de alguma forma, né? Então a gente começa a instituir um espaço um pouco maior, no âmbito da política pública, no âmbito das redes de sociabilidade dos bairros, e até mesmo nacionalmente, né, com redes e movimentos sociais, enfim. Então as lideranças, elas têm se articulado desde do tempo da escravização e depois pós, né, abolição, assim, nos dias de hoje, atuando politicamente através de políticas públicas, né. Eu vejo que assim, a Lei 10.639 fez 20 anos, né? 2 décadas já. E a gente está ainda patinando para a implementação dos currículos que falam sobre ancestralidade negra e que em 2008 vai para a Lei 11.400 e alguma coisa, que é também pensar os povos originários, né? Das Américas. E que a gente tem uma dificuldade absurda ainda de implementação dessas leis. E eu vejo muitas pessoas que são da área da educação falando assim, mas eu tenho dificuldade de falar sobre a ancestralidade negra porque as pessoas só pensam ancestralidade negra pela chave da religiosidade. É isso, mas não é só isso. Pensar todo um coletivo de um grupo étnico apenas pela perspectiva religiosa também foi uma estratégia da colonização, né? Para poder pensar, para se colocar como o que não é cristão é do demônio, né? É uma perspectiva maniqueísta, pura e simples. Desde o processo de educação mesmo, né? Desde o processo de políticas públicas, né? Voltadas para o conhecimento do ensino de história dos povos africanos, dos povos indígenas, é muito importante levar isso por causa do processo de realmente conhecimento das pessoas. O conhecimento gera respeito, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, que você ficar sabendo sobre isso vai fazer com que haja mais segregação. Pelo contrário, o que você conhece, você respeita, geralmente, né? Então é muito importante a educação, é muito importante as políticas públicas, é muito importante falar e disseminar o conhecimento, não só para as crianças, mas também para os adultos, que geralmente os adultos é que educam as crianças a serem o que são, né? A Lei 10.639, ela não está sendo executada, né? Acabou de sair um estudo falando que ela não está sendo executada nos colégios, ela não está sendo executada pelos profissionais. Então a gente sabe que a lei, ela acaba estando no papel, mas o Poder Executivo, ele tem esse papel direto, né? Tanto a CEPIR, tanto o Ministério da CEPIR, ele tem esse papel de cobrar, né? Que as políticas públicas elas sejam efetivas, né? E que as políticas públicas gerem a efetivação da lei, né? E é muito importante, tanto na instância, desde a primeira infância, até as formações posteriores, né? Enfim. Pensar a Lei 10.639 é um caminho que precisa ser tensionado, cobrado, porque não é que a pessoa negra precisa conhecer a sua ancestralidade. A sociedade brasileira precisa conhecer a sua ancestralidade. Cadê o amor? Aonde é que anda? Onde é que vai? E a justiça? Onde é que anda? Onde é que vai? Cadê o amor? Aonde é que anda? Onde é que vai? E a justiça? Onde é que anda? Onde é que vai? Cadê o amor? Aonde é que anda? Onde é que vai? E a justiça?